Bom dia, povo de Deus! Que alegria estarmos juntos nesta quinta de adoração aqui na Canção Nova. Esse grande legado de evangelização do Padre Jonas Abib. E quinta-feira, dia especial dedicado a Jesus sacramentado, a Jesus que quis ficar como manifestação do seu amor por cada um de nós. Um dia especial, sem dúvida alguma, ainda mais nesta quinta-feira, que podemos dizer que é véspera da Quinta-feira Santa. Não nos esqueçamos que nós estamos a poucos dias do Domingo de Ramos e de iniciar na igreja esse tempo litúrgico forte, que para nós vai ser um grande retiro, um momento interior, um momento de graça, um momento, como foi dito, de revisão de vida, um momento de se enriquecer. Então, alegria para mim, Padre Fábio, do Instituto do Verbo Encarnado, uma congregação nova, fundada há 40 anos na Argentina, que tem como carisma evangelização da cultura. Quer dizer, transformar todas as realidades humanas, vida de família, vida do mundo da educação, da cultura, da comunicação, de acordo com o Evangelho. Encarnar o Evangelho em todas as realidades humanas. E hoje eu estou, de modo especial, ainda mais nesta quinta de adoração, na qual nós vamos falar sobre a Eucaristia e o sacerdócio como testamento do amor de Cristo por nós. Estou junto com as mães espirituais, essas mulheres que entregaram suas vidas, entregam suas orações, seus sacrifícios, por uma causa muito nobre: a santificação dos sacerdotes. Então, para mim é uma satisfação, uma alegria enorme poder me dirigir às mulheres, de modo especial no dia de hoje, porque as mulheres, elas têm o dom da maternidade, seja da maternidade biológica, seja da maternidade espiritual. Elas têm o dom do cuidado, do carinho, da atenção. E a igreja não ignora isso. Por isso que, no ano de 2007, o dicastério para o clero, a Sagrada Congregação para o Clero, quando era presidente, o cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes, escreveu um documento chamado Adoração Eucarística pelos Sacerdotes e a Maternidade Espiritual. Estamos numa quinta-feira, dia especial aqui na Canção Nova, de adoração eucarística, e queremos anunciar a grandeza do sacerdócio e também convidar as mulheres, como faz este documento, a assumir em suas vidas a maternidade espiritual. E o documento começa dizendo que é um dom pouco conhecido e que é dirigido a todas as mulheres, sem distinção de idade, condição de vida, estado de vida, pode ser solteira, casada, viúva, consagrada, secular. Todas as mulheres, por natureza, para que se realizem e sejam felizes, têm que ser mãe. Não necessariamente mãe de um filho carnal, maternidade biológica. Sim, para aquelas que têm esse chamado, para aquelas a quem Deus deu esta missão. Mas também a maternidade espiritual, que é, por assim dizer, um transbordamento do conceito de maternidade, um aperfeiçoamento, incluindo um vínculo mais forte, mais perfeito, que é sobrenatural. Todos nós na igreja podemos interceder uns pelos outros, porque isso faz parte daquele mistério de fé que nós proclamamos no creio. Creio na
comunhão dos santos. Nós estamos unidos pela mesma fé, pela mesma esperança e pela mesma caridade. Pela graça, nós nos tornamos irmãos de Jesus Cristo, irmãos entre nós, filhos do mesmo Pai. Isso nos dá esta capacidade de exercer um sacerdócio. Não só o padre, que tem um ministério sacerdotal, mas todo fiel, todo batizado, tem essa capacidade de rezar, interceder pelo outro. E assim, olha que coisa maravilhosa. Nós que estamos aqui na terra, intercedemos por nós que aqui estamos e por aquelas almas que estão no purgatório. E aqueles que estão na glória, os santos, podem interceder por nós que estamos aqui militando. Somos da Igreja Católica militante. Então, essa união comum ou comunhão se dá e deve ser cultivada para que nós possamos exercer o bem nesse corpo grande que é a igreja, para que todos os membros possam viver conforme o plano que Deus traçou para cada um deles, para cada um de nós. E nisto se insere este convite da igreja, este convite especial para as mulheres com a maternidade espiritual. As mulheres são chamadas, segundo a igreja, a adotar espiritualmente os padres. E rezar pelos padres é negociar por atacado. Quando a gente reza para uma pessoa, um leigo, uma simples pessoa, a gente reza pelo bem dela. Agora, quando reza pelo padre, o bem do padre, é bem para todas aquelas pessoas que o padre atende, que o padre reza, que o padre entra em contato no seu ministério, portanto, é bem para toda a igreja. É um bem por atacado. E nisto, a gente quer falar no dia de hoje, de modo muito especial, daqueles mistérios, ou de alguns daqueles mistérios, pelo menos, que nós vamos celebrar na Quinta-feira Santa, na próxima semana. Quinta-feira Santa, como vocês sabem, ocorreu a ceia, a última ceia, a ceia pascal, que era a tradição dos judeus, comer a ceia pascal, comer o cordeiro, do jeito que tinha sido instituído no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, com Moisés. E antes desta ceia, Jesus disse uma coisa chamativa, diferente. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, esta última ceia. Então, Jesus já estava dizendo o porquê. E vocês veem os preparativos que Jesus foi fazendo. Disse para 2 de seus discípulos irem a tal pessoa, perguntar sobre aquela sala que ele queria comer com seus discípulos, a Páscoa. Era no andar de cima, era num lugar digno, bonito. Ou seja, Jesus estava preparando a primeira missa. A primeira missa. Estava preparando o ambiente para nos entregar os maiores dons, as maiores graças que Ele nos daria. Por isso que, quando vai narrar esta parte do Evangelho, São João disse assim, começa dizendo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que significa amar até o fim? Até o fim como limite, até não poder amar mais. Jesus não podia fazer nada maior do que aquilo que ele iria fazer naquele momento. E que, inclusive, iria se repetir no dia seguinte, de uma forma diferente.
Amar até o fim quer dizer até dar a vida, já que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida. Amar até o fim como intensidade, quer dizer, como não podendo fazer mais, não podendo oferecer mais. Aquele era todo o amor do coração de Jesus. E como aquela quinta era a véspera de sua morte na cruz, aquela quinta, aquela ceia, era, portanto, um testamento. E um testamento de amor. Ou seja, Jesus preparou o ambiente para se despedir de nós, deixando a cada um de nós e a toda a igreja os seus mais preciosos dons. Portanto, podemos dizer que era um dia, e são dias, o tríduo pascal, de fogo. Fogo do amor de Jesus, que não descansa enquanto não vê acendido este fogo em cada um dos nossos corações. Jesus veio trazer fogo sobre a terra e quer que esse fogo seja ateado, que é o fogo do amor. Por isso que naquela hora em que São Pedro disse para São João, pergunta para ele quem é que vai traí-lo. Então São João encosta a cabeça no peito de Jesus, encosta a cabeça no coração de Jesus, como que para descobrir o segredo de Jesus. É isso que nós queremos fazer hoje, ao fazermos a adoração eucarística e ao meditarmos sobre a Eucaristia e o sacerdócio como testamento do amor de Jesus. Então nós queremos também encostar a nossa cabeça no peito de Jesus para descobrir esses segredos. Descobrir o segredo daquele sacramento que é chamado sacramento do amor. Papa Bento XVI, quando eleito, o primeiro documento que ele fez foi o Sacramentum Caritatis, que é uma expressão de Santo Tomás de Aquino, sacramento da caridade, sacramento do amor. São Bernardo chamava a Eucaristia de amor dos amores, o amor maior. É este amor que nós queremos descobrir. Quais foram as motivações de Cristo? Por que Cristo quis fazer tanto por cada um de nós? Por causa do amor. Do amor que se entrega, do amor que dá a vida. Do amor, como dizia Santa Teresa de Calcutá, o amor cristão não é aquele que se dói, é aquele que se doa. E Jesus Cristo se doou totalmente, plenamente. Então, naquele ambiente no qual se estavam desenvolvendo o ritual da Páscoa, teve o momento do lava-pés, que todos nós vamos meditar na próxima quinta-feira, aquela lição de humildade, no qual Jesus inverte toda a lógica da vida. A gente pensa a lógica humana, que é a lógica daquele prevalecer, daquele ter razão, do se sobrepor, do ganhar, do ser esperto. Jesus disse que nós somos servos, e como servos temos que imitá-lo. Imitá-lo na humildade. Se eu que sou vosso mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A lição de humildade. O mandamento do amor. Outra lição, eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, vos tenho amado. Por que novo mandamento, se já estava lá no livro do Levítico, no Antigo Testamento, de que nós devemos amar-nos uns aos outros? O que é que ele tem de novo? Muitas coisas, mas sobretudo o modo. Amar como Jesus amou.
Amar entregando a vida, se sacrificando, morrendo, porque esta é a manifestação do amor de Deus. Não em nós termos dado a vida, mas Ele ter dado a vida por cada um de nós, e não só pelos amigos, mas deu-nos a vida quando éramos inimigos, porque nós não nos consideramos amigos de Deus. Nós éramos pecadores. Nosso Senhor disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Nós podemos até discordar. Como, Senhor? Tu tens um amor maior, porque tu deste a vida pelos inimigos. Nós éramos inimigos. Então, nessa hora suprema em que Jesus estava se despedindo, portanto, um momento muito especial, programado, organizado, profetizado no Antigo Testamento, eles estavam comendo o Cordeiro da Páscoa. Mas o Cordeiro que daria a vida para tirar o pecado do mundo seria o próprio Cristo. O Cordeiro que se daria como alimento. E daria sua carne e o seu sangue como alimento. Então Jesus nos entrega este grande sacramento. O maior de todos os sacramentos. O mais perfeito. Porque é o sacramento no qual o próprio Cristo se entrega, se dá. E se dá como alimento. Vejam que coisa curiosa. Qual foi a forma como Cristo quis se entregar a nós? Ele se nos entrega de várias maneiras. Ele se faz presente em nossa vida e na igreja de várias maneiras. Mas aqui, neste sacramento, nesta entrega, ele se faz todo presente. Em corpo, sangue, alma e divindade. Quando Jesus se encarnou, quando o Verbo se fez carne, ele escondeu a divindade. Quem o via, via um homem. O homem aparentava, o homem se via e era homem. Mas quando Jesus se torna presente na Eucaristia, ele esconde até a sua humanidade. O que é que nós vemos? Pão e vinho. Mas não é mais pão. Não é mais vinho. É nosso Deus e Senhor. É a entranha do amor misericordioso de Deus que se manifesta sem véu algum. E nisto, meus irmãos, neste amor, em unir-se com Jesus neste amor eucarístico, está a nossa alegria, a nossa salvação. Porque já aqui na terra, nós começamos a fazer aquilo que nós faremos eternamente lá nos céus. Estarmos unidos à presença do próprio Deus, ao próprio Deus. Isto se dá de uma forma miraculosa, de uma forma muito grande, jamais pensada, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia. Quando nós comungamos. E não só comungamos, mas também adoramos essa presença real, como nós vamos fazer daqui a alguns momentos, com Jesus exposto, com Jesus presente. Nós vamos adorar aquele mesmo Jesus que lá estava na ceia, e aquele mesmo Jesus que deu a vida por nós. E prestem atenção como a Eucaristia é, ao mesmo tempo, é ceia, mas é sacrifício. Porque as palavras que Jesus usou para instituir este grande dom que Ele nos deixou, a Eucaristia, vão se atualizar, vão se realizar também na Sexta-feira Santa, quando Jesus de fato, ou seja, derramando o próprio sangue, não só de forma incruenta, sem derramamento de sangue na ceia, na missa, mas também de forma cruenta, quer dizer, derramando o próprio sangue na sexta-feira. Ouçam as palavras. Cristo disse:
isto é o meu corpo, quando pegou o pão, deu graças, o abençoou e disse, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ora, ele está dizendo que aquele pão agora já não é mais pão, é o corpo dele. Portanto, contém o próprio Jesus, é o próprio Jesus. E ele está se referindo a este corpo como algo que vai acontecer no futuro também. Será entregue por vós. Quando é que o corpo de Cristo, este corpo, o corpo dele será entregue por nós? No dia seguinte, lá na cruz. Então, este corpo que está na missa, que está na ceia, é o corpo que está na cruz, que será entregue por nós todo. Por isso que a Eucaristia, a missa, é sacrifício, é entrega. E é entrega por nós. Eu gosto muito daquele canto que diz assim, que Jesus, cada dia, milhares de vezes, Jesus se entrega por nosso agrei. Porque cada dia, milhares de missas que são celebradas no mundo inteiro, Jesus Cristo morre misticamente na missa sagrada. É dogma de fé. Todos os dias. Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, a gente está vivendo no mundo pior que Sodoma e pior que Gomorra. Por que não cai fogo do céu? Porque antigamente, por muito menos, cairia fogo do céu. Mas por quê? Porque Jesus se interpõe. Ele assume o nosso castigo. Ele assumiu a nossa culpa, carregou sobre os seus ombros a nossa iniquidade e se interpôs com misericórdia entre os nossos pecados e a justiça divina. Ele todos os dias morre por nós. Todos os dias, em vez de cortar a figueira, Jesus diz, espera um pouco mais. Vamos esperar dar fruto. Vamos esperar um pouco mais. Então, meus irmãos, aquela ação que Jesus está fazendo na última ceia, também se realizará na cruz. E quando Jesus toma o cálice com vinho e diz, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, que será, portanto, já é o sangue que ele está instituindo ali a sua presença real, mas que será derramado também, será derramado pela remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Quando é que o sangue vai ser derramado? Amanhã, na cruz. Ele está se despedindo. Ele está fazendo testamento. Olha o amor de Jesus. Nós, quando estamos nos despedindo, é normal que a gente deixe lembranças, deixe presentes. A gente faça, de certa maneira, um memorial, algo que faça com que nos lembremos uns dos outros. Qual foi a lembrança que Jesus Cristo instituiu? O memorial da Santa Missa. Então, a missa é uma memória, mas não só memória, lembrança. Ela atualiza, ela torna presente a mesma ação, os mesmos dons que Cristo fez naquela ceia e naquela cruz. O Papa São João Paulo II, naquele documento, o último dele, Eclésia de Eucaristia, ele dizia que, inclusive, uma coisa que ninguém jamais tinha dito, que não tem diferença de tempo entre aquilo que Jesus Cristo fez e aquilo que Jesus Cristo faz na missa. Ou seja, entre a Quinta-feira Santa, entre o Calvário e a missa que nós vamos ter aqui hoje, não tem diferença de tempo.
Como assim, padre? Se nós estamos 2000 anos depois? Mas a graça de Deus, os mistérios de Deus estão fora do tempo. Não estão no tempo. Então, se dá uma coisa misteriosa, como são as coisas da fé, que estão acima da nossa capacidade de compreensão. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, que será entregue, que será derramado por vós e por muitos, pela remissão dos vossos pecados. Não podia fazer nada maior que isso. Como é que Jesus vai fazer algo maior do que Ele mesmo, do que Deus mesmo? Por isso que a missa, diziam os santos, vale tanto quanto vale Deus. Qual é o preço de uma missa? É o preço de um Deus. Qual o valor de uma missa? É o valor de um Deus. Muito sabiamente, a igreja obriga a todos os fiéis a participarem da missa os domingos e festas de guarda. Obriga. Pelo menos o domingo e festas de guarda. Pelo menos. E vejam que não é difícil cumprir com esse preceito. Tirar uma hora e meia por semana para Jesus. Para reconhecer esse amor supremo, esse amor infinito que Deus derramou em nossos corações por cada um de nós. Por isso que a missa, ela é uma ação de graças. A palavra Eucaristia, a palavra grega, Eucaristó, que significa ação de graças, agradecimento. A Eucaristia é um obrigado que nós devemos dar a Deus. Obrigado. A missa é uma ação de graças. É também uma petição, é também uma intercessão, é também uma adoração, mas é uma ação de graças. E aí, vejam como Jesus Cristo uniu uma coisa à outra. Quando Ele instituiu a Eucaristia, imediatamente, unido ao mistério eucarístico, Jesus Cristo instituiu o sacerdócio católico. Então, o sacerdócio é para a Eucaristia, e a Eucaristia é para o sacerdócio, dizia o Papa São João Paulo II, numa quinta-feira santa, como de costume, todas as quintas-feiras santas, ele escrevia a carta aos sacerdotes. E ele dizia, a Eucaristia é para o sacerdote, e o sacerdote é para a Eucaristia. Sem um, não tem outro. Não tem. Então, aqui a gente já começa a perceber, de uma forma muito especial, a grandeza de um sacerdote. E como este homem, como dizia a carta aos Hebreus, homem escolhido e consagrado, são as condições para ser sacerdote, homem escolhido por Deus e consagrado pela igreja, ele traz consigo, este simples homem, de carne e osso, uma graça, um dom que supera todas as dignidades da terra. Todas. Porque, através do sacramento da ordem que Cristo está instituindo agora, através do sacramento da ordem que Cristo está agora criando, fazei isto, está dizendo aos apóstolos. Nossa Senhora estava ali no cenáculo, como muitos dizem, mas não foi a ela dirigida essa palavra. Nossa Senhora não pode fazer o que faz um sacerdote. Nem São Miguel, nem São Rafael, nem São Gabriel. Ninguém pode fazer o que faz um sacerdote. E o que é que faz um sacerdote? Isto aqui. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu te absolvo dos teus pecados.
Ninguém pode fazer isso. Só o sacerdote agindo na pessoa de Cristo. Por isso que o padre, quando vai fazer a consagração da missa, ele não intercede para que Cristo se faça presente dizendo: este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo. Ou no sacramento da confissão ele não fala: Jesus Cristo te absolve dos teus pecados. Ele fala em primeira pessoa: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eu te absolvo. Por quê? Porque ele está emprestando a sua voz, emprestando o seu corpo, a sua alma, o seu consentimento, para que Jesus Cristo atue nele e ele haja, ele faça na pessoa de Cristo. E aquilo que vai se realizar, aquela ação sacramental, é a do próprio Cristo que se entrega novamente por cada um de nós. O próprio Deus se fazendo presente. Tem algo maior, meus irmãos? Por isso que nós somos abençoados, agraciados. Como diziam os pagãos: qual Deus é tão próximo de nós? Qual nação tem o Deus tão próximo dela quanto o nosso Deus é próximo de nós? Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Eis que eu estarei convosco até o final dos tempos, até o final dos dias. Isso não é uma promessa vazia, isso é uma promessa que se cumpre e se realiza todos os dias, na presença de Cristo, na igreja, no sacerdote, de muitas formas, mas de modo muito especial, na Eucaristia. Por isso que quando for exposto aqui a espécie sagrada, Jesus Cristo na Eucaristia, Jesus Cristo sacramentado, nós não hesitamos em nos ajoelhar, em adorar, em agradecer, em nos ofertar, em nos entregar totalmente a Deus, porque é Ele que está ali. Que grandeza! Na quinta-feira santa, após a missa da ceia do Senhor, faz-se aquela solene vigília, onde Jesus Cristo é trasladado ao Santíssimo Sacramento, levado ao altar da reposição, e os fiéis permanecem em adoração por um tempo. De modo especial, convido a todos, de modo mais especial ainda as mulheres, a nesta vigília rezarem pelos sacerdotes. A nesta vigília lembrarem do sacerdócio que Jesus Cristo está instituindo ali, que foi instituído. Lembrar que estes homens são fracos e carregam em si, como diz São Paulo, um grande tesouro, mas num vaso de barro. Imaginem levar um tesouro muito precioso, mas num vaso de barro que, se nós vacilarmos, ele quebra. E quantos sacerdotes não quebraram? Quantos vasos não quebraram? Muitas vezes, em vez de dirigirmos súplicas a Deus, ofertas, reparações, nós fomos os primeiros a fazer exigências, cobranças, em vez de ajudar, piorando a situação daquele sacerdote, que era um homem como qualquer outro, mas revestido de uma graça muito especial, um caráter sacramental que o fez sacerdote para sempre, sacerdote eternamente. Tem muitos de vocês que são casados. O sacramento do matrimônio é também um sacramento que santifica, que tem sua graça própria, específica, mas vocês sabem que, né, o casamento de vocês tem prazo de validade, tem os dias contados, até que a morte os separe. Com a morte acaba o casamento.
Lá no céu, aí ó, as mulheres ficaram até contentes. A morte acaba, porque lá no céu nós seremos como anjos. Não vai precisar casar. Você não vai precisar estar do lado do seu esposo lá no céu. De jeito nenhum. Você está feliz? Imagina ele. Né? Tem coisa melhor lá no céu. Mas o sacerdote vai continuar sendo sacerdote lá no céu. Porque ele vai ser sacerdote, ele é sacerdote eternamente. Eternamente, para sempre. É como o batismo e a crisma que a gente recebe, não tem como tirar mais. É um selo, uma marca na alma, indelével. Não se pode tirar. Para sempre. Se for condenado, infelizmente, será condenado como sacerdote. E é reservado, como dizem os santos, os piores lugares, né, na condenação para os sacerdotes, para os bispos. Mas se for salvo, e é isso que Deus quer para todos nós, Deus quer que todos se salvem, então está reservado os maiores lugares de glória, se for fiel, se viver bem o sacerdócio, se esforçar por viver essa graça. Meus irmãos, convido vocês a ficarem em pé agora para dirigirmos umas súplicas pelas vocações, para que haja muitos sacerdotes e sacerdotes santos. E as mulheres que são curiosas vão procurar conhecer, vão lá, coloquem na internet, apostolado, mãe dos sacerdotes. Porque Nossa Senhora foi a grande mãe dos sacerdotes e mãe de todos nós. Ela foi mãe de Cristo, do sumo e eterno sacerdote. Ela é. E quanto mais para continuar essa maternidade espiritual que foi dada, confiada solenemente por Jesus Cristo a ela, ela exerce sobre cada um de nós, padres, sacerdotes, essa maternidade, e nos chama, inclusive, como filhos prediletos. Não é? Quando eu ouço essa expressão, eu encho o peito. Filhos prediletos de Nossa Senhora são os sacerdotes. Senhor, dai-nos padres santos, para que o vosso santo nome seja santificado em nossas paróquias, em nossas famílias, em nosso Brasil. Dai-nos, Senhor, padres santos, para que o vosso reino venha a nós, aos nossos corações e ao coração dos nossos filhos. Dai-nos, Senhor, padres santos, para oferecer cada dia sobre o vosso altar o santo sacrifício, redenção dos nossos pecados, alívio para os nossos defuntos. Dai-nos, Senhor, padres santos, para absolver nossos pecados e restituir a vida às nossas almas e a paz aos nossos corações. Dai-nos, Senhor, padres santos, para alimentar com a Eucaristia nossas almas, cansadas nas lutas da vida. Dai-nos, Senhor, padres santos, para que tenhamos o conforto dos vossos divinos sacramentos durante a nossa vida e, sobretudo, na hora da nossa morte. Dai-nos, Senhor, padres santos, para que tenhamos o conforto de ver nossas crianças conhecendo e amando a Deus. Dai-nos, Senhor, padres santos, para ensinar aos nossos jovens seus deveres para consigo mesmo, para com seus pais e para com a pátria. Vamos dizer todos juntos? Dai-nos, Senhor, padres santos. De novo, dai-nos, Senhor, padres santos,
para ensinar as nossas moças a guardar a modéstia, a honra e serem valorosas mães cristãs. Dai-nos, Senhor, padres santos, para ensinar-nos o amor uns aos outros. Dai-nos, Senhor, padres santos, para pregar-nos a verdadeira justiça, a verdadeira caridade, a verdadeira doutrina da Igreja de Cristo. Rezemos: dai-nos, Senhor, padres santos, para acalmar os ódios e trabalhar para a união dos corações. Rezemos: dai-nos, Senhor, padres santos, para atrair as vossas bênçãos sobre nossas casas, nossas terras e nossos bens. Rezemos: dai-nos, Senhor, padres santos, para que um dia possamos todos nos encontrar na mansão dos eleitos, na eterna pátria. Rezemos: dai-nos, Senhor, padres santos. Coração sacratíssimo de Jesus, que para testemunhar-nos o vosso amor infinito, instituístes o sacerdócio católico, a fim de permanecer entre nós, pelo ministério dos padres. Dai-nos padres santos, e tornai-nos dóceis aos seus ensinamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus seja louvado pelos padres, pelo sacerdócio católico e, sobretudo, por esse grande dom da sua permanência entre nós no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Assim seja. Amém.